Olá, seguidores! O que leva um médico formado e bem constituído a tirar a vida de vários de seus pacientes, quando a sua profissão de médico exige que ele faça exatamente o oposto a isso? No final dos anos 90, na Inglaterra, existia um hospital onde o médico colocava uma dosagem letal aos seus pacientes para que eles não sobrevivessem ao tratamento. Esse médico, ele era conhecido como Dr. Morte, mas seu verdadeiro nome era Harold Shipman. Em 14 de janeiro de 1946, nascia em Nottingham, na Inglaterra, Harold Frederick Shipman, filho de Vera e Harold Shipman. Era uma família sem muitos problemas e nem eventos traumáticos. Portanto, ele nasceu num ambiente familiar bastante tranquilo. Nos seus anos escolares, ele era um garoto quieto, que não apresentava nenhum tipo de comportamento. Ele procurava fazer aquilo que lhe era imposto sem maiores destaques dentro da escola. Harold era extremamente apegado à mãe, que começou a sofrer com uma progressiva evolução de um câncer de pulmão. Aos 17 anos, ele começou a assistir os médicos aplicarem em pacientes terminais algumas medicações letais, como diamorfina, que é o nome científico da heroína, nesses pacientes para que eles pudessem ter um alívio no momento de suas mortes. Isso fez com que ele se interessasse mais tarde a fazer o curso de medicina e ele, após terminar a escola secundária, foi para uma universidade em Leeds no ano de 1970, onde ele estudou medicina, se formou médico e foi trabalhar numa clínica médica após a sua formatura. Harold Shipman, depois de formado e já está trabalhando por uma das clínicas pelas quais ele passou, ele começou a apresentar um lado mais sombrio dele. Foi quando ele começou a escolher as suas vítimas. E é a partir daqui, seguidores, que Harold Shipman começa a apresentar seu verdadeiro caráter. Geralmente, as vítimas que ele escolhia eram pessoas idosas, de preferência mulheres, e ganhavam a confiança dele por ele ser um médico que estava tratando delas. E se essas mulheres idosas vivessem sozinhas, para ele era melhor, pois assim ele podia administrar melhor os medicamentos que ele aplicava nela de maneira letal. Logicamente, a droga que ele costumava injetar na vítima é a mesma que ele tomou conhecimento na sua adolescência, a diamorfina. Ele aplicava uma alta dosagem de diamorfina nas suas vítimas e depois que elas morressem, ele alterava todo o conteúdo do seu prontuário, indicando que as vítimas tivessem falecido de forma natural. Geralmente, o Dr. Shipman aproveitava o momento em que estava sozinho com suas vítimas, ou na casa delas, para aplicar a dosagem letal de diamorfina, ou até mesmo no seu consultório médico, onde ele prescrevia uma receita onde elas precisavam de tal medicação, colocando que havia necessidade daquele receituário para que elas aliviassem um pouco a dor que estavam sentindo. O Dr. Shipman evitava ser descoberto por várias razões. A primeira delas era porque ele era médico. Além do mais, também havia a confiabilidade que ele depositava em suas pacientes. As pacientes, os familiares e a comunidade em geral convivia com ele, confiava muito nele, gostava dele. E isso dificultava e muito que ele fosse descoberto
em seus crimes. Pois é, seguidores, mas como já sabemos, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Numa das clínicas que o Dr. Shipman trabalhou, havia uma colega de trabalho dele, que também era médica, que era a doutora Linda Reynolds. A doutora Linda, ela começou a perceber a alta taxa de mortalidade entre as pacientes do Dr. Shipman. E assim, por conta disso, ela começou a investigar o que estava acontecendo, pois ela estava suspeitando das atitudes que seu colega médico estava tendo em relação às suas pacientes. Em março de 1998, com tanta coisa acontecendo nesse sentido, e a doutora Linda, bastante atenta, ela resolveu denunciar o Dr. Shipman às autoridades. Ela enviou uma carta explicando todas as suas suspeitas para o médico legista local e pedindo que fosse enviado alguém para que fizesse uma investigação sobre o que exatamente estava acontecendo. Por que as pacientes do Dr. Harold Shipman estavam praticamente todas perdendo a vida quando passavam sob os cuidados dele. A tal carta da doutora Linda começou a chamar a atenção das autoridades, que decidiram investigar mesmo a vida pregressa e profissional do Dr. Shipman. Mas, em meio a tantas investigações, eles não conseguiram achar algo que o comprometesse num primeiro momento. Naquele momento ali, para eles simplesmente não haviam provas suficientes que comprovassem que as suspeitas da doutora Linda eram factíveis. Porém, a polícia foi mais fundo nas suas investigações. Eles começaram a exumar corpos das pessoas que morreram após consultarem com o Dr. Shipman. E grande parte delas foi encontrado diamorfina, a heroína que acelerava o processo obituário dessas vítimas. A partir daí, sim, as investigações começaram a se intensificar sobre os atos do Dr. Shipman, pois as causas apontadas na certidão de óbito dessas vítimas eram sempre naturais. E quando uma pessoa perde a vida, uma dose excessiva de diamorfina no sangue, ela não morre de causa natural. A partir daí, as investigações começaram a se intensificar de verdade. Outras falhas apareceram, falhas burocráticas como falsificação de assinaturas em algumas prescrições médicas e registros inconsistentes que estavam em poder do médico de uma maneira geral. Já no ano 2000, o Dr. Shipman, agora já conhecido como Dr. Morte, foi levado a julgamento, onde ele foi acusado por ser responsável por 15 mortes e, com as assinaturas das pacientes, ele obtinha vantagens financeiras sobre o caso. Então, tudo indica aqui, seguidores, que o motivo do Dr. Shipman cometer esses crimes era bem simples e direto. Ele fazia com que suas vítimas assinassem um documento, provavelmente passando tudo o que elas tinham para o nome dele, e de posse desse documento já assinado por elas, ele tirava a vida das mesmas. Por isso que ele preferia como vítimas pessoas idosas, que vivessem sozinhas, que pudessem cuidar delas em tempo integral. Com isso, ele foi considerado culpado em todas as acusações que lhe eram imputadas e foi condenado a uma pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Harold Shipman foi encontrado sem vida em sua cela na prisão de Wakefield no dia 11 de janeiro de 2004 e a causa apontada como morte foi que ele tirou a sua própria vida. A descoberta do seu corpo foi feita por guardas prisionais que faziam a ronda de rotina no presídio e, apesar dos esforços de tentar reanimar o Dr. Harold Shipman para que ele voltasse à vida, isso não foi possível. Com a morte do Dr. Shipman, acabou a chance ali sabermos com exatidão
quantas vítimas havia passado pela mão dele que ele havia tirado a vida. Calcula-se uma média de 250 pessoas. E também a afirmação dele sobre o motivo desses crimes. Nunca foi revelado por ele, apesar das suspeitas da polícia. Então, seguidores, o vídeo de hoje é esse. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e tiverem interesse pelo assunto. Façam seus comentários sempre educadamente, curtem, comentem e compartilhem esse vídeo. Ativem o sininho para receberem as notificações de vídeos futuros. Me sigam na minha outra rede social, cujo nome aparece escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.